1 João 2, 15 a 17. Você que está em casa, com certeza é muito bom de Bíblia, já encontrou, já leu e já sabe esse texto decoradamente. Você que está aqui também, quero crer que já encontrou com toda facilidade. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é a verdade. E por isso, Senhor, nós nos asseguramos na tua palavra, nós nos protegemos, ó Deus, debaixo das tuas promessas, e suplicamos que nesta noite abras os nossos corações para entendermos a tua verdade. Aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre nada do mundo merece ser amado. Nada do mundo merece ser amado. Você pode começar a pensar, ou quem sabe indagar, mas e as pessoas? Quando se fala de nada, está se referindo a coisas. Pessoas não são coisas, pessoas são, por excelência, imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor diz que do mundo, ou no mundo, ou referente ao mundo, nós não devemos nos ater, nos agarrarmos em amor, celebrarmos uma aliança com as coisas que são do mundo. Jesus, ele falou certa vez que aonde estiver o coração do ser humano, onde estiver a riqueza do ser humano, aí vai estar o coração do ser humano. Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, é porque o nosso coração estará focado, o nosso coração estará pautado, estará tão somente voltado para aquilo que é o objeto do nosso amor, aquilo que é mais importante na nossa vida. Se você tivesse que escolher apenas uma coisa na sua vida, uma coisa, não pessoas, uma coisa na sua vida, e você pudesse levar essa coisa para a eternidade, o que você levaria com você para toda a eternidade? Se fosse dado a você o direito de levar alguma coisa deste mundo para a eternidade, o que você levaria? Talvez você levaria, ou gostaria de levar as suas joias. Talvez você gostaria de levar o seu dinheiro. Talvez você gostaria de levar o seu carro, ou a roupa que você tanto gosta, ou quem sabe aquela comida que satisfaz o seu paladar. O que você levaria para a eternidade se fosse dado a você o direito de levar uma única coisa para a eternidade? E por mais importante que esta coisa seja para você, eu quero dizer a você que na eternidade ela não tem valor nenhum. Você não vai precisar levar a sua comida predileta, o seu carro, o seu dinheiro, as suas joias, a sua influência, a sua intelectualidade. Você não vai precisar levar as coisas com as quais você conviveu neste mundo, as coisas que foram para beneficiarem a sua vida aqui nesse plano terrestre, mas que são coisas que não são transportáveis para a eternidade. Partindo do pressuposto que o ser humano, ele é eterno, porque ele fora criado à imagem e semelhança de Deus, sabendo que descansa em nossos corações a certeza, a plenitude de que essa terra aqui, por mais que estejamos em longevidade, por mais que vivamos aqui nessa terra, sabemos que tudo isso aqui é passageiro e que um dia, acreditando ou não,
nós nos depararemos com um tempo que é acima de todo o tempo, que já não é medido como tempo, chamado de eternidade. O Senhor, Ele diz, olha, não ameis o mundo, a palavra do Senhor diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo, todas as coisas que existem no mundo, e ele começa a falar quais são essas coisas, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, tais coisas não pertencem ao Pai, não vêm do Pai, mas são coisas do mundo. E ele conclui esse texto bíblico dizendo, e o mundo passa. Essas coisas são coisas arraigadas, alicerçadas no mundo, brotam do mundo, fazem sentido para o mundo. Mas diz a palavra de Deus, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que não devemos amar o mundo? Que a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Não tem, tudo na vida tem dois lados, tudo na vida tem dois lados. Existe o bem porque existe o mal, existe o alto porque existe o baixo, existe o pobre porque existe o rico, existe o negro porque existe o branco, existe o lado direito porque existe o esquerdo. Tudo na vida existe, ou tudo que existe na vida tem dois lados. E nós encontramos a nossa vida também com dois lados, e esses dois lados, ele se relaciona com o mundo aqui, com essa esfera, com o tempo que chamamos de agora, com o presente. E um outro lado se relaciona, embora já no presente, se relaciona com um tempo que chamamos de futuro. Algo que esperamos, algo que é concreto, porque o próprio Jesus garantiu que nos levaria para a sua eternidade, para a sua eterna morada, quando ele diz que iria preparar lugar para que onde ele estivesse, estivessem também aqueles que o amaram. A palavra do Senhor diz que os olhos não viram, a mente não pôde conceber a ideia, o coração não pôde sentir, os ouvidos não puderam ouvir acerca das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não aqueles que amam o mundo, mas aqueles que amam a Deus. Se tudo tem dois lados na vida, não se pode amar o mundo e amar a Deus. O próprio Jesus falou sobre isso. Não se pode amar a Deus e amar as riquezas. Deus não é contra você ser rico, Deus não é contra você ter dinheiro, ter posses, ter condições financeiras. Deus não é contra você ter saúde, Deus não é contra você ter uma sensação de bem-estar. O que a palavra de Deus condena é o amor a essas coisas que são passageiras. Deus não condena você ter dinheiro, Deus condena você ser escravo do dinheiro. A Bíblia diz que não se pode amar a cobiça da carne. A cobiça da carne, ela não merece ser amada, porque os desejos carnais e libidinosos, os desejos egocêntricos, os desejos que lutam contra o Espírito, eles não provêm de Deus. Talvez você já tenha dito, como uma forma até de autodefesa, mas eu sou assim, eu nasci assim. Eu tenho dificuldade de abrir mão das coisas que eu amo. Você pode ter dificuldade, mas você não precisa ter impossibilidade. Você também tinha dificuldade de voltar a Deus. Existia uma dificuldade para você, enquanto ser humano, ter acesso à graça de Deus, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, você agora tem acesso ao trono de Deus, mediante a facilidade que o próprio Deus te ofereceu, me ofereceu, através do sangue, do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Não se pode cobiçar as coisas que são da carne. E as coisas que são da carne, elas são passageiras, são efêmeras.
As coisas que são da carne, hoje nós queremos e amanhã elas podem não fazer mais sentido. Tenho certeza que muitos aqui, e dos que estão me ouvindo e me vendo agora, muitos com certeza na sua infância quiseram ter uma determinada coisa e não tiveram, um determinado brinquedo e não tiveram, uma bicicleta e não tiveram, uma determinada coisa que poderia agradar o seu coração, seria o máximo o seu recebimento e não tiveram. E de repente hoje tem condições de ter aquela boneca, aquele carro, aquela bicicleta, e isso hoje já não faz mais sentido para tais pessoas. Na adolescência, no início da adolescência, encontramos as pessoas, os mais jovens, sempre buscando, por exemplo, uma questão de uma bicicleta, de um skate ou de coisa semelhante, que possa servir de atrativo para um diferencial dentro dos esportes, dentro do seu dia a dia, dentro da sua agitação. De repente, aquele skate que era tão precioso quando você tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, quem sabe, hoje você com 70, com 80 anos, quem sabe você tem condições de ter todos os skates possíveis, você pode ter todas as bicicletas possíveis, e isso já não faz mais sentido para você. Até porque hoje com 80, se você cair de cima de um skate, vai precisar de muito mais parafusos do que quando você tinha 15, 14, 13, 10 anos de vida. As coisas do mundo, elas passam. A cobiça dos olhos não merece ser amada. Aliás, a cobiça dos olhos não merece ser amada. Qual é a cobiça, ou como se desenvolve a cobiça dos olhos? Muitas vezes o ser humano começa a cobiçar o ter, o ser e o estar. As pessoas começam a desenhar a sua vida, começam a sonhar na sua vida, buscando riquezas. Tem pessoas que vivem o tempo todo só com a finalidade de ganhar dinheiro. O medo delas é morrerem pobres. Você sabe qual é a diferença de um defunto pobre e um defunto rico? Talvez o caixão. O defunto pobre, ele passa pela mesma coisa que o defunto rico. Lembra que no início eu disse, se você pudesse imaginar uma coisa que você levaria para a eternidade, mas isso é uma suposição. A realidade é que você não pode levar nada para a eternidade, a não ser você mesmo. Você não pode levar suas vestes, você não pode levar o que você conseguiu, você não vai levar sequer o conhecimento que você tem aqui na terra, você não vai levar as coisas que são suas, nem as coisas com as quais você conviveu. A palavra do Senhor diz, não ameis o mundo, e ele começa a dizer, não ameis a concupiscência dos olhos, porque quando as pessoas estão voltadas para a riqueza, elas acham que se representam à medida em que elas têm. Quanto mais elas têm, quanto maior é a sua riqueza, elas se sentem representadas no mundo. E o rico também morre. O rico também vai preso. O rico também é desonrado. O rico também é um ser humano, limitado, finito, igual a qualquer um outro ser humano. A sua riqueza não lhe dá atributos maiores que aquele que o próprio Deus deu através da vida a todo aquele que vem a este mundo sendo imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes a cobiça dos olhos está representada no ser. As pessoas querem ser famosas. As pessoas querem que todos lhe conheçam. As pessoas querem sobressair por aquilo que fazem, por aquilo que são, por aquilo que pensam, por aquilo que ensinam. Você já viu como que as coisas do mundo passam? Toda pessoa que é famosa, as pessoas que são muito famosas, elas não começaram famosas, a não ser que já tenham nascido com a descendência ou com uma ascendência real. Por exemplo, se alguém nasceu filho de um rei, ele já nasce
príncipe já nasce paquerado pela humanidade toda. Já nasce sendo o foco de todas as pessoas, em todas as nações. Se tratando de pessoas normais, mortais, comuns, como eu e você, ninguém vem ao mundo e se torna famoso de uma hora para outra. E geralmente as pessoas que conseguem fama, quanto maior a sua fama, maior o seu status. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas demonstrarem a sua fama pelo número de seguidores que elas têm. Tem pessoas que têm 1 milhão de seguidores, pessoas que têm 30 milhões de seguidores. São pessoas que são conhecidas no mundo inteiro. E sabe o que a fama leva para tais pessoas? A fama é a capacidade de ser reconhecida, de alguém ser reconhecido em meio a tantas outras pessoas, é a capacidade de diferenciar a sua efígie, o seu rosto, de diferenciar os seus talentos, diferenciar o seu ser diante de tantas outras pessoas. Mas sabe a primeira coisa que a fama faz com aquele que se torna famoso? É tirar dele a liberdade. Você já viu algum famoso andando aqui na calçada, de bermuda, sem camisa, de tênis, correndo, fazendo Cooper? Não faz. Porque muitas vezes as pessoas acham que a fama lhes representa. E é um dos atributos da fama fugir daqueles que são os súditos do famoso. As pessoas querem fama, querem se destacar, querem que todos olhem para ela ou para elas como pessoas especiais. Mas quando elas conseguem isso, agora elas querem se esconder, já não querem ter contato com ninguém mais, ou com um grupo muito seleto, que agora a fama traz consigo também o medo do sequestro, traz o medo de um dos fãs, por uma falta de lucidez, atentar contra a sua vida. E as pessoas ficam mais precavidas e as pessoas se enclausuram dentro da sua própria fama. Outras pessoas se acham representadas pelo poder, pelo estar. Tem pessoas que precisam se destacar. Se elas estão em evidência, se elas estão se sobressaindo em alguma coisa, ou seja, tudo precisa passar pela mão dela. Ela precisa ser aquela pessoa que o tempo todo dá o aval, ou seja, ela é unicamente pensante. Ela é o centro do universo. Ela acha que tudo gira em torno dela. Ela é uma estrela. E ela não sabe, ou não quer saber, que as estrelas também giram. Quando as pessoas estão pautadas no poder, elas querem estar. Quando as pessoas são pautadas na fama, elas querem ser. Quando estão pautadas na riqueza, elas querem ter. A Jesus mostra o seguinte em sua palavra, aquilo que Jesus revelou a João para escrever. Ele mostra o seguinte: vocês não devem amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E ele diz, olha, existem algumas coisas como o desejo ou os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Nada disso é do Pai, isso é do mundo. Por que é que vocês vão amar alguma coisa que distancia vocês do próprio Deus? Via de regra, à medida que as pessoas vão ficando famosas, às vezes as pessoas são cristãs e são fiéis ao Senhor. E estão ali, às vezes pobrezinhas, economicamente falando, mas são fiéis ao Senhor. E por vezes a riqueza começa a chegar e elas começam agora a ter outras prioridades contra o reino de Deus. Ela já não entende mais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas, porque agora ela tem urgência em se utilizar de todos os benefícios que Deus lhe deu, dos atributos materiais que Deus lhe conferiu, para serem usados nesta vida. A terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você é que a soberba da vida, ela não merece ser amada.
nem a soberba, nem o soberbo. E aqui eu não estou falando simplesmente de masculino e feminino. Eu estou falando de soberba enquanto qualidade de se sobrepor às demais pessoas, de se sentir superior. É o que vamos chamar de complexo de superioridade. A Bíblia diz que o complexo de superioridade, ele não vem de Deus. Assim como o complexo de inferioridade também não vem de Deus. A palavra do Senhor diz, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Sendo ele, na forma de Deus, não quis usar por usurpação o ser igual a Deus, abriu mão do seu direito de ser Deus aqui na terra o tempo todo, de viver apenas como Deus e não como homem, abriu mão do direito de apenas ser Deus, assumindo uma forma de servo, uma forma corpórea, uma forma humana, para que fosse obediente até a morte e morte de cruz. Aí a Bíblia diz que esse sentimento que precisamos ter em nossas vidas, os soberbos, as pessoas que são soberbas, elas não entendem isso. Elas não têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As pessoas que estão pautadas na soberba, pessoas que estão alicerçadas em cima da soberba, estão em cima de um barril de pólvora. A qualquer momento esse barril ele estoura. E as pessoas soberbas, mesmo sabendo que estão em cima de um barril de pólvora, elas sequer arriscam descer do barril de pólvora, porque a sua soberba não lhes permitem. São pessoas que acham que não erram, são pessoas que se auto-endeusam, são pessoas que olham para si como se fossem pessoas imortalizadas, pessoas sem nenhum tipo de erro, pessoas perfeitas, pessoas que deveriam ser adoradas por tudo e por todos. Primeiro, a soberba, ela não é do Pai, é o que diz a palavra de Deus. A soberba não é do Pai. A segunda coisa é que ela tem o formato do mundo. Ora, essa questão de forma é a coisa mais fácil que tem para se entender. A água, se você pega a água líquida e você coloca em um recipiente, em uma cuba de gelo, e coloca ela no freezer, no congelador, é natural que a quantidade de água colocada em cada espaçamento daquele vai receber a forma da forma. Se você fizer um bolo em uma forma redonda, ou oval, ou quadrada, ou retangular, ela vai receber, o bolo vai ter a forma da forma. O que a palavra de Deus está dizendo? Vocês não devem amar a forma do mundo, a forma do mundo. Geralmente, quando alguém não evolui em determinado aspecto da vida, ou quando alguém não consegue entender outras pessoas em determinadas áreas da vida, atribuímos a essas pessoas, fulano, ele pensa de uma forma quadrada. Ele é assim, ele tem um olhar, uma visão míope, ele tem uma visão pequena. Ou seja, a visão dele não alcança um pouco mais além. A palavra de Deus está dizendo que quem tem a forma e a forma do mundo sempre vai olhar as coisas da forma que o mundo olha. Sempre vai olhar as pessoas como o mundo olha. E como que o mundo olha? O mundo olha para as coisas como se elas fossem adoráveis. Você nunca viu alguém dizer assim: eu adoro o meu carro, adoro o meu cachorro, adoro minha casa, adoro minha cama, adoro meu travesseiro, adoro isso, adoro aquilo. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria. Se você adora o seu dinheiro, você adora a sua casa, se você adora a sua família, se você adora seu pai, se você adora seu pastor, se você adora os seus familiares, tudo isso é idolatria. Idolatria é pecado.
O mundo olha para as coisas como se tais coisas fossem adoráveis. A palavra do Senhor diz: não ameis o mundo. Nós precisamos olhar para as coisas como coisas das quais nós gostamos. Você pode gostar da sua casa, você pode gostar do seu dinheiro, gostar e gastar. Você pode gostar das coisas que você conseguiu, você pode gostar de tudo quantos são os seus bens, mas você não pode, não deve adorá-los. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, porque quando se adora a alguém ou alguma coisa, torna-se escravo, torna-se submisso a esse ser superior, a esse ser elevado. O mundo olha para as coisas como se elas fossem adoráveis, para as pessoas como se elas fossem adoráveis. As coisas não podem ser também amadas. Jesus diz em sua palavra, Deus diz em sua palavra, através de João, ele diz o seguinte: não amem o mundo. Amar o mundo é errado, é pecado. Amar o que você tem é errado. Se existe um ser na terra que poderia ser amado e poderia ser adorado, seria o próprio ser humano. Porque esse ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, só que este ser humano, ele pecou, ele se distanciou da glória de Deus, ele se sujou do pecado, e o pecado impede tal ser de ser adorado. Para concluir, a soberba da vida não merece ser amada, porque ela é transitória. A vida representa e reflete valores eternos. A vida se passa, o transcurso da vida, não é apenas nesse espaço de tempo em que nós convivemos aqui no mundo físico, mas a vida ela é eterna. Não amar o mundo é se abster do formato e dos princípios do mundo. Tem muitas pessoas dentro das igrejas com o formato do mundo. A mente ainda não é a mente de Cristo. Quer ver? Quando as pessoas dizem assim: eu não sei se eu sou salvo. Ora, se você não sabe se você é salvo, quem pode ter essa certeza? Se você não tem a certeza da sua salvação, é porque você ainda não permitiu, você ainda não sentiu o Espírito Santo de Deus dizer que Ele te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que Ele te convenceu de que o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi mais do que suficiente para perdoar os seus pecados, e você ainda não entendeu que as tuas obras, que os teus esforços, as tuas ofertas, os teus dízimos, a tua dedicação, nada disso coloca você em qualidade superior às outras pessoas. Isso não facilita para você uma entrada no céu. A entrada no céu é para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que amam a Jesus acima de todas as coisas, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, e o reflexo disso é que ama o próximo como se estivesse amando a si mesmo. A Bíblia não está se referindo ao mundo físico, ao planeta, mas ao mundo filosófico, ao mundo de sentimentos, ao mundo de conceitos, ao mundo espiritual. Todo o que há no mundo, diz a palavra de Deus, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, porque ele permite-se formar a imagem e semelhança de Deus em sua vida. O mundo e as suas cobiças são coisas. O mundo e as suas cobiças, os seus desejos, as coisas desejáveis deste mundo, são coisas. E as coisas, elas são importantes, mas elas não são imprescindíveis. Qual é a coisa mais importante da sua vida?
Qual é a coisa imprescindível na sua vida? Não estou te falando de pessoa, não estou te falando se pode é Deus. Deus é a coisa mais importante. Não, Deus não é coisa. Deus é um ser. Deus é uma pessoa. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Independente do que você pensou, eu vou responder por você. A coisa mais importante e imprescindível é respirar. Pare de respirar para ver se essa outra coisa ela é tão importante na sua vida. Pare de respirar. Geralmente, nos treinamentos, nas empresas, as pessoas que estão fazendo teste, fazendo entrevista com as pessoas, perguntam geralmente: o que você gostaria que no dia da sua morte alguém falasse sobre você? Eu, particularmente, eu gostaria que alguém falasse no dia da minha morte: ele voltou a respirar. Aí eu ficaria feliz. Pastor voltou a respirar. Segura aí, não enterra agora não. O que é que você gostaria que escrevessem sobre você no dia da sua morte? A coisa imprescindível, a coisa importantíssima, indispensável é a sua respiração. E a respiração que você tem é o reflexo do sopro que Deus te deu na vida. Não foi coisa, foi uma parte divina que entrou na sua história. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso é mandamento de Deus. Não ameis o mundo, porque só Jesus é digno de todo o seu e o meu amor. Baixa a sua cabeça, vamos falar com Ele. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade que nós temos de amá-lo de verdade, de amá-lo com intensidade, de amá-lo de uma forma sobrenatural, acima de tudo, acima de todos. Não ame o que você tem, não ame o que você tem. O que você tem, o ladrão pode levar, a ferrugem pode corroer, o tempo pode destruir. Ame aquele que gerou a vida em você, ame aquele que fez de você alguém especial ao ponto de pagar pela tua vida, a vida do próprio filho. Ame aquele que é o autor da vida, venere este ser. Além de amar, adore, somente Ele é digno de toda a sua adoração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel, e Te louvamos pela grandeza do Teu amor, Te louvamos pela Tua infinita graça. Senhor, em nome de Jesus, coloque a Tua mão de poder sobre a vida de cada um que está falando contigo agora. Manifesta a Tua graça, o Teu carinho, manifesta, Senhor, a Tua misericórdia. Pai, que não sejamos capazes de amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo, mas que sejamos capazes, ó Deus, de amar as pessoas que vivem neste mundo. Que sejamos capazes, ó Deus, de Te amar acima de todas as coisas, Te adorar como nunca e como a ninguém ou a nenhuma outra coisa. Pai bendito, nós Te adoramos, nós Te agradecemos pela Tua fidelidade, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.